alguns dias se celebram os 496 anos da Reforma. Estamos há 4 anos dos 500 anos da Reforma Luterana. Eu escrevi um texto há algum tempo atrás. Celebrar o quê? 500 anos da Reforma, celebrar o quê? Infelizmente, nós estamos vivendo numa época em que já não há mais praticamente resquícios da reforma que Lutero propôs. Não é? Só se sabe que ele foi acordado, despertado para o Evangelho quando ele leu: o justo pela fé viverá. Não é? Mas nós temos visto que houve outra reforma também, a reforma na Suíça, né? E essas duas correntes reformadoras da igreja tinham duas visões bem claras, né? Uma propunha: vamos consertar, vamos limpar a igreja. E a outra propunha: não, vamos começar tudo de novo, né? Uma, com a visão de vamos consertar, vamos limpar a igreja, é a reforma de Lutero, cujos defensores, liderados obviamente por Lutero, não queriam abandonar a igreja romana. Eles queriam, ao contrário, que a igreja romana parasse com os seus excessos, com os seus ensinamentos espúrios e voltasse para a pureza da Bíblia. É por isso que dizemos que a visão da reforma luterana era: vamos consertar, vamos limpar, vamos arrumar as coisas, voltar para as Escrituras. E como o Vaticano não aceitou essa proposta, Lutero e todos os seguidores foram banidos, foram expulsos da igreja romana. Já o calvinismo, por outro lado, não liderado por Calvino. Calvino é quem leva a fama, né? Mas, na verdade, quem iniciou tudo isso aqui foi Zwinglio, né? Décadas antes de Calvino. A visão da igreja reformada da Suíça, né, dos cantões suíços, era de: não é possível consertar Roma, não é possível limpar Roma, vamos começar tudo de novo, né? Essa basicamente eram as duas visões, né? Mas com o decorrer dos anos, nós percebemos que os ensinamentos dessas duas correntes da reforma se cristalizaram, né, em, vamos dizer assim, chavões. O calvinismo, com a sua dupla predestinação: Deus predestinou uns para o céu e outros foram predestinados para o inferno, né? Essa visão teológica foi duramente atacada por todos, inclusive pelos próprios luteranos. E o luteranismo, com seu chavão: Deus quer a salvação de todos, quando um pouco de análise nos faz perceber que não corresponde à realidade dos fatos, né? Também foi atacado duramente, inclusive pelos calvinistas, cuja característica é a racionalização, né? Mas ambos caem em erro. Onde estaria o erro do calvinismo com a sua dupla predestinação? Onde estaria o erro do luteranismo com a sua afirmação de que Deus quer a salvação de todos? O erro começa com
a não compreensão do que aconteceu lá no Éden. O que aconteceu lá no Éden? A grandes rasgos, todos sabem a história. Deus colocou o homem no paraíso, Deus colocou uma ordem, Deus deu essa proibição, o homem desobedeceu e o homem foi expulso do paraíso. A grandes rasgos, todo mundo sabe isso. Mas especificamente o que aconteceu lá? O que aconteceu? Os erros começam quando se deixa de perceber as conotações legais desse pacto de Deus com Adão. Não é que Adão tivesse feito um pacto com Deus, não há homem no mundo que possa fazer um pacto com Deus. O pacto foi estabelecido pelo próprio Deus com Adão. Adão era um ser criado, o Criador estabeleceu isso para ele. Não era uma questão de se Adão aceitava ou não aceitava. Deus havia estabelecido e era isso. O que aconteceu lá exatamente? Os erros começam quando ambas correntes teológicas falham ao perceber que Adão morreu literalmente, e ao morrer literalmente, se torna não só morto espiritual, se torna não só um pecador a partir desse momento, mas se torna inimigo de Deus. Quando qualquer homem, seja de qualquer corrente teológica, falha ao perceber isto, toda a sua construção posterior vai estar falha. É necessário compreendermos que não somente houve a queda, mas também teve uma consequência, e que essa consequência não é somente a morte, não é somente a separação de Deus, mas é inimizade, verdadeira inimizade contra o próprio Deus. Portanto, todos os seres humanos, no momento em que nascem, somos inimigos de Deus. Esse é o verdadeiro ensinamento da Bíblia. O ser humano não é um ser que está aí para escolher se vai acreditar ou não vai acreditar em Deus, mas o ser humano é um ser que está aí alienado de Deus por causa da sua herança, e alienado de Deus porque ele mesmo é inimigo de Deus, ele não quer Deus. O que isto tem a ver com essas duas visões, o calvinismo e a sua dupla predestinação? Onde estaria o erro da dupla predestinação? O erro está em que, a partir da queda de Adão, com toda a sua consequência na descendência, todos, absolutamente todos, estão já estão condenados à perdição. O erro está em afirmar que Deus teve que escolhê-los para a condenação. Eles não foram escolhidos para a condenação. O homem não nasce e vai ser escolhido para a condenação. O homem nasce e já está condenado. Isso que não é agradável para ninguém ouvir. Imagine um casal que está com o seu bebezinho no colo. Eles jamais vão querer aceitar que seu bebezinho já está condenado. A ideia geral, nós a conhecemos, é um anjinho. É um santo. Eles têm um santo no colo. Não tem um santo no colo, nós sabemos disso. Eles têm um pequeno pecador que ainda não teve condição de se mexer, que ainda não teve condição de externar os seus desejos, que ainda não teve condição de fazer coisas, mas é um pecador. Eu sempre comparo isso a um filhote
pode ser de leão, de tigre, de onça. Né? Parecem animalzinhos de pelúcia. Parecem bichinhos tão bonitinhos, engraçadinhos. Simplesmente parecem, porque são filhotes ainda. Mas 1 ano depois, esse mesmo filhotinho que havíamos pego no colo, havíamos brincado, havíamos feito fotografias, 1 ano depois, se tornou em quê? Se tornou numa fera, né? Carnívora. Não vai comer grama, não vai comer alface, não vai comer salada. É uma fera que precisa de carne para se alimentar. Né? E por mais que se acostume a estar perto de seres humanos, ele tem a sua tendência natural de caça. Né? O ser humano é assim. Quando é um bebê, é tão fofinho, tão bonitinho, tão anjinho de Deus. Mas, na verdade, é um ser caído, afastado de Deus, e que no momento em que ele tem condições, ele vai externar toda essa carga de pecado. Vai colocar para fora toda essa vontade de fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus. A morte do homem, que nós encontramos em Romanos, capítulo 5, versículo 12, onde lemos: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que aconteceu lá no Éden? Exatamente é isto que a palavra de Deus nos revela. O homem morreu, Adão, e ele transmite, a partir desse momento, ele transmite para todos nós, independentemente de cor, de raça, de país onde o ser humano se desenvolva, né? Todos somos pecadores. Porque todos nós somos descendentes de Adão. No Salmo 130, que nós há pouco temos lido, nós lemos: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam ouvidos os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Das profundezas a ti clamo, o Senhor. O que significa isto? Será que o salmista é assim como Jonas foi engolido por uma baleia e a baleia o levou para as profundezas do mar? Não. Então, de que profundezas o salmista está falando aqui? As profundezas a ti clamo, ó Senhor. Que profundezas são essas? O versículo 3 nos dá uma dica. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem ficará em pé? Quem subsistirá? O que nós vemos aqui é que o salmista está falando dessa característica que eu mencionei. O ser humano nasce e já nasce com essa aversão a Deus. O ser humano já nasce com esta vontade de fazer exatamente o que é contrário à vontade de Deus. Isto se chama pecaminosidade. E é lá do fundo dessa condição de pecaminosidade que o salmista clama: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. É as profundezas do pecado. O salmista tem
tem o claro reconhecimento da sua pecaminosidade. E aí no versículo 3 ele reconhece que se Deus fosse olhar para os nossos pecados, não haveria ninguém que ficaria em pé. Das profundezas a ti clamo. No capítulo 1 de Isaías, que também temos lido, no versículo 18, vinde então e arguí-me, disse o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Em várias ocasiões tenho falado sobre esta questão dos nossos idiomas, das nossas línguas atuais, modernas. Não chegam nem perto, literalmente, do que as línguas originais expressaram. A ideia que está expressada aqui em Isaías 1,18, no hebraico, não é uma ideia de possibilidade. Como possibilidade? Porque aqui diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Analisando no vernáculo, nós sabemos que sejam é uma possibilidade, ainda que sejam, não está afirmando que são. Mas na língua original há uma afirmação. Porque se nós vemos o contexto, está falando, é uma palavra profética de juízo sobre a nação pecadora e carregada de iniquidade, versículo 4. Uma nação que, apesar de conhecer a palavra de Deus, é uma nação que, apesar de ter esse pacto com Deus, se afasta por completo, filhos rebeldes, a nação de Israel. E depois, nos versículos seguintes, no versículo 9, 10, os compara a Sodoma e Gomorra. Então, quando chega ao versículo 18, é compreensível que esse, ainda que os vossos pecados sejam, não é uma possibilidade, é uma afirmação. Ainda que os vossos pecados são. É uma afirmação. Ainda que os vossos pecados são. Se, aí tem a condição, se vocês se arrependerem, vocês serão perdoados. Como é isto? O que aconteceu lá do Éden? Quais foram as consequências no ser humano, na humanidade? As consequências, como eu já falei no início, a primeira é que todos já nascemos condenados. E dessa multidão de condenados, dessa imensidão de condenados, estamos falando da humanidade, não estamos falando de um povo, não estamos falando de uma raça, estamos falando da humanidade inteira, desse número imenso de condenados. O próprio Deus Criador veio, se fez carne, andou entre nós, habitou entre nós. E ele veio com uma missão, com um objetivo. Em Lucas 19:10, Lucas 19:10, nós lemos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se nós compararmos com Mateus 18:11, lá em Mateus 18:11, vamos ler o seguinte. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Como eu falei, as nossas línguas modernas são pobres se comparadas com as línguas em que a Bíblia foi escrita.
Novo Testamento escrito em grego nos transmite, né? Nos transmite com as palavras que estão aqui traduzidas, nos transmite ideias que não foram possíveis ser colocadas aí no versículo. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Aqui entra o que já estava perdido. Ele não veio possibilitar a salvação de alguém. Aí onde entra a questão da crítica a essa ideia que foi assumida pela reforma luterana. Deus quer a salvação de todos. Esse todos como se fosse a humanidade toda. Ora, nós sabemos que não são todos, e muitíssimo menos a grande maioria que vai ser salva. E aí onde aparecem as duras críticas, né, a esse pensamento. Se Deus quer a salvação de todos, por que quase todos vão para o caminho da perdição? E aí esses teólogos luteranos se defendem afirmando porque esses são malvados e não querem ouvir a voz de Deus. E aí nós perguntaríamos, se nós que somos cristãos é porque nós quisemos ouvir a voz de Deus? Esquecem a explicação do artigo. Quando dizem, todo luterano aprende no catecismo, eu creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Cristo nem vir a Ele. Então essa argumentação de que essa grande maioria, apesar de que Deus queria salvá-los, essa grande maioria pela sua própria maldade, pela sua própria teimosia, acabam se perdendo, é falso esse argumento. Porque mesmo nos melhores cristãos, mais fiéis cristãos, nós temos que reconhecer que eles mesmos não queriam ser cristãos. Se não tivesse sido a vontade de Deus, se não tivesse sido a ação de Deus, nenhum deles teria se convertido em cristão. Um exemplo bíblico e incontestável é a conversão de Saulo de Tarso. Será que em algum momento ele cogitou ser cristão? Não. Ele odiava, detestava isso. E estava indo justamente a Damasco para trazer pelos cabelos, se fosse possível, os cristãos que ele encontrasse naquela cidade. E ele estava com cartas, ele estava com recomendações dos principais sacerdotes de Jerusalém. E aí nessa disposição anticristã dele, o próprio Senhor Jesus Cristo o converte. O faz cair por terra, o deixa cego e o converte. Onde está o seu livre-arbítrio? É inexistente. Onde está o pedido do Senhor Jesus Cristo, a opção que ele deu a Paulo, a Saulo de Tarso? Quem sabe tu me deixas entrar na tua vida? Por favor. Não existe nada disso, são absurdos. O Senhor veio buscar e salvar o que já estava perdido. Ele não veio buscar e ficar, quem sabe, na expectativa de que alguém queira. Esse é um Cristo falso. O Senhor veio buscar e salvar o que já estava perdido. E quando diz já estava perdido, está referindo a condenação. Está se referindo à condenação dessa pessoa. Ele veio buscar e salvar o que já estava condenado. Se nós pudéssemos visualizar, seria como uma esteira
onde todos os seres humanos, como produtos de uma fábrica, estão sendo levados por essa esteira para a fornalha, porque todos esses produtos estão condenados. O Senhor Jesus Cristo vem então, e nós sabemos que alguns Ele os pega, os transporta, como diz a palavra de Deus. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. O que nós fizemos? Nós levantamos a mão, me pega a mim, Senhor, eu quero, me leva a mim. Não. Porque aí entra o verdadeiro ensino da reforma luterana. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Cristo. Mas foi o Espírito Santo que me chama pelo Evangelho. Ninguém precisa ser predestinado para condenação. Já está condenado. E dessa multidão de condenados é que o Senhor Jesus salva alguns, aos que Ele quer. E Ele mesmo afirma: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aqueles a quem Ele o quiser revelar. Quando o Senhor Jesus afirma isto, e aqueles a quem Ele o quiser revelar, ou quando Ele diz para os seus discípulos: bem-aventurados sois vós, porque vocês receberam essa bênção de que Deus quisesse se revelar a vocês. Essa é a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira alegria de um ser humano. É ter a graça de Deus se revelar na sua vida. Isso fez toda a diferença na vida de Saulo de Tarso. Por isso ele exclama lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por nós, sendo nós bonzinhos, sendo nós já justificados, sendo nós já perdoados. Não, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Estando nós nessa condição de condenados, o Senhor Jesus derramou seu sangue para que, perante Deus, os nossos pecados fossem perdoados. Não por coisa boa ou coisa que nós tivéssemos feito, mas por causa do sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar. E se nós temos essa certeza, essa crença de que o Senhor Jesus morreu e derramou seu sangue em nosso lugar, não é porque nós quisemos, é porque o Senhor Deus nos revelou e nos colocou essa certeza, que se chama fé, em nossos corações através do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Este é o Evangelho, o que encontramos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas boas? Não. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar inimigos de Deus. Pessoas que por sua própria natureza são contrárias a Deus. Pessoas que já estavam condenadas desde o momento que foram concebidas. Cristo Jesus veio salvar pecadores.
dos quais eu sou o principal. Mas por isso, porque eu sou o principal, Paulo afirma aqui, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. A vida do apóstolo Paulo, então, foi um exemplo. Imediatamente nós voltamos para as coisas positivas, quando o exemplo que ele está colocando aqui não está ressaltando as coisas positivas da sua vida nem do seu ministério. Ele está ressaltando aqui a sua própria pecaminosidade, ao ponto que ele se coloca como o principal dos pecadores. Está ressaltando a negatividade da sua própria vida. E ele coloca para que eu sirva de exemplo, se a mim, que eu sou o principal dos pecadores, Deus manifestou a sua graça, para quê? Para que isso sirva de exemplo aos que haviam de crer nele, em Jesus Cristo, para a vida eterna. Este é o Evangelho. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o que já estava perdido. O Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o que já estava condenado. Ele não veio buscar e salvar aos que iam, quem sabe, talvez fossem condenados. Não, já estavam condenados. Este é o Evangelho, este é o ensinamento do apóstolo Paulo. Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda condenados. Estando nós já condenados, o Senhor Jesus morreu por nós. E é justamente através da sua morte, do derramamento do seu sangue, pelo seu sofrimento, pela sua paixão, nossos pecados já foram perdoados. Há um só pecado. Não existe um só pecado que o sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar não possa cobrir. Esse é o Evangelho que nos traz a tranquilidade, a certeza de que os piores pecados não podem ser maiores que o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Deus que talvez consiga tirar o pecado de alguém. Não. Ele tira o pecado do mundo. Do mundo inteiro. Não. Daqueles pelos quais ele veio morrer. Aos quais ele amou antes da fundação do mundo. E ele já sabia. E ele já conhecia, nome por nome. O problema é que nós queremos saber quem são. Nós não sabemos. Deus é que conhece quem são os que são dele. E quando a palavra nos diz que Deus quer a salvação de todos, não está se referindo à humanidade já condenada, se está referindo à salvação de todos aqueles que ele, antes da fundação do mundo, já tinha amado, escolhido. Existe uma eleição? Sim. É doutrina luterana? Sim, é doutrina luterana. Existe uma dupla condenação? Não, isso é bobagem. Ninguém precisa ser escolhido para ir para o inferno. Ele já nasce, já vai para o inferno. Já está condenado. E é isso que o Evangelho nos diz. Que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que já estava condenado. E isso nos deve levar para uma gratidão ao Senhor Deus. Gratidão é saber que se hoje eu conheço o caminho da verdade, se hoje eu conheço o Evangelho, é porque Ele me deu essa graça. Que isto nos leve a uma gratidão em nossos corações diante do Senhor Deus. Amém.